A paz do Senhor, meus queridos, um ótimo dia para você, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais um Palavra de Vida. Meus queridos, estava com saudade de fazer uma live aqui com vocês, né? Ficamos algumas semanas aí sem fazer uma live, mas eu tenho algo da parte de Deus para a sua vida no dia de hoje. Quero que você fique muito atento ao que Deus vai falar na sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Olha o que diz o texto aqui da palavra de Deus, no Evangelho de 2 Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 em diante. Preste atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que é para a sua vida. Diz assim o texto: Entretanto, ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pois vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu, e os ventos e o mar se fez completa bonança. Homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Meus queridos, uma passagem aqui em Mateus, onde Jesus acalma a tempestade. É bem fato, meus queridos, que na vida nós temos diversas tempestades, não é verdade? Temos diversas tempestades. E seguir a Jesus não é sinônimo de bonança sempre, mas de experiências e crescimento espiritual. Lembra que as tempestades, elas vêm repentinamente, né? Elas vêm, nós não sabemos a hora, o tempo, quando que as tempestades virão. Mas é fato que na vida a palavra de Deus fala muito claro que no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tempestades. Mas por que, César, que mesmo nós crendo em Jesus, por que nós muitas vezes, estando com o Senhor, como aqueles discípulos estavam, aquela tempestade sobreveio? Um dos fatores é para provar a nossa fé, para provar realmente aonde nós estamos firmados. Outro fator é para o nosso aperfeiçoamento pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Outro fator para corrigir uma trajetória da nossa vida. Às vezes as tempestades vêm não para destruir, mas para corrigir uma trajetória onde Deus quer que você vá. Mas César, não é muito mais simples, né? O Senhor me falar, ou o Senhor... Não, muitas vezes não. Porque são nas circunstâncias que a gente entende o trabalhar de Deus, né? E ali, né, de repente, uma violenta tempestade se abateu sobre aquele mar, e de forma que as ondas inundavam o barco, né? Tem momentos na nossa vida que é assim, né, meus queridos? Que eu sei que você já passou por vários, eu já passei por vários, né? Que nós achamos que o nosso barco ia a pique, não é verdade? Nós achamos muitas vezes que o nosso barco ia a pique, né? Mas nós passamos pela prova, passamos pela luta, passamos, né, por diversas circunstâncias na vida, e nós vencemos porque o Senhor Jesus estava dentro do nosso barco. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nessa caminhada, nesse trajeto, muitas pessoas pulam do barco, não entendem o trabalhar na tempestade de Deus. Às vezes nós
queremos questionar o Senhor, abandonamos a igreja. Quantas pessoas nós encontramos na rua, quantos andarilhos nós encontramos na rua, pessoas que realmente estão jogadas aí, né, com problemas com droga, com problemas com aflições, que abandonaram o barco, que abandonaram estar na casa de Deus, tiveram a opção de estar na casa de Deus. O Senhor Jesus ali estava no barco, e eles resolveram sair do barco, ou sair da presença de Deus, e pagar um alto preço. Você encontra várias pessoas, se você sair para falar com as pessoas aí, com os andarilhos das ruas aí, com outras pessoas, você vai encontrar várias pessoas que estavam um dia dentro da igreja e hoje estão pagando um preço muito alto, porque não souberam entender no meio da tempestade o trabalhar de Deus na sua vida. Então, sabe, meu querido, da parte de Deus que eu quero dizer para você, não abandone o barco, não saia do barco, mesmo que a tempestade, mesmo que o vento, mesmo que a água do mar esteja batendo tão forte, falou ali, eu não vou resistir. Pode ter certeza que aquilo está aprimorando o seu caráter, está fazendo você um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Você vai se lembrar de algumas situações aí, onde você ficou desesperado, querendo abandonar tudo, querendo abandonar muitas vezes relacionamentos, abandonar muitas vezes a família, né? E alguém enviado por Deus foi lá junto e orou com você, né? Então, sabe, é nesses momentos que nós precisamos estar perto de homens e de mulheres de Deus. Nós precisamos buscar ajuda, né? Como aqueles discípulos foram buscar ajuda. Aqueles discípulos também, ao invés de pularem do barco na tempestade, não, eles foram buscar ajuda aonde? No Mestre. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Eles foram buscar ajuda no Mestre que estava no barco. E olha o que o texto diz, né? Continuando aqui no versículo 24, ele diz assim, né? Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, foram procurar ajuda, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Quantas vezes, meus queridos, você já dobrou o seu joelho e naquele momento onde o teu barco estava sendo assolado, você, Senhor, salva-nos, como aqueles discípulos fizeram. Senhor, nos ajuda, Pai. Será que o Senhor não está vendo que a tempestade está batendo no meu barco? E o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes o Senhor deixa, Ele nunca está sem controle das coisas. Entenda isso. O Senhor sabe perfeitamente porque aquela onda está afetando o seu barco. É para aprimorar a sua fé. E olha o que ele diz, e olha o que o Senhor diz, né? E olha o que o Senhor diz, né? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe, Jesus ali, ele estava dormindo naquela ocasião, porque os barcos, as navegações ali tinham o porão, né, onde que eles levavam a carga, e Jesus estava ali embaixo, estava dormindo tranquilamente. E só quem dorme tranquilamente é aquele que tem segurança, aquele que tem o controle da situação nas mãos, aquele que só não anda segundo o curso do mundo, mas anda conforme a vontade de Deus, né? Aquele que não ouve, não olha, mesmo que o céu está, que a tempestade está vindo contra, ele tem a perfeita convicção que ele vai passar pela tempestade. Ele vai passar porque ele sabe que Deus é com ele. E o Senhor Jesus era assim. O Senhor Jesus sabia que ele e o Pai era uma só carne, era uma só pessoa. Ele estava no controle da situação. Sabe, meu querido, quando você achar que você está perdendo o controle das coisas, dobre o seu joelho, porque o teu Pai, que te escuta em secreto dentro do teu quarto, a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus nos recomenda isso, né? Quando você quiser falar com o Senhor, entra dentro do teu quarto e fala com o teu Pai em secreto, que Ele te ouvirá. Sabe, meu querido, quando você se achar
perdendo o controle das coisas nas suas mãos, quando você estiver com dúvida, quando você estiver naquele momento de aflição, onde a tempestade está batendo, procure quem pode te ajudar, mas não vai ser homem quem vai te ajudar, vai ser o próprio Senhor Jesus, aleluia. Entenda isso, que Ele tem o controle das coisas da mão. E às vezes você vai até questionar a Deus, né? Porque a tempestade não está passando, mas é lá na tempestade que Deus está forjando o teu caráter. É lá naquela tempestade que Deus te levou para trabalhar dentro da sua vida, para depois que você passar da tempestade, trabalhar através da sua vida. Quantas tempestades você passou ao longo da sua vida que você venceu, porque o Senhor Jesus estava no barco, e você, logo após isso, você serviu de testemunho para outras pessoas, para edificar outras vidas, para contar o seu testemunho e abençoar as outras vidas. Você já parou para pensar nisso? Quantas histórias você tem, você passou, quantas lutas você passou, e um dia alguma pessoa chegou para você que teve o mesmo problema que você teve no passado, e aquela história que você contou, do como você venceu com Cristo Jesus, edificou a vida de outra pessoa, né? É assim que trabalha. Primeiro acontece com aqueles que amam a Deus, para forjar o nosso caráter, para a gente levantar outras pessoas. Então, deixa Deus te forjar, deixa Deus te lapidar, deixa Deus trabalhar através da sua vida, aleluia. Continuando aqui, o Senhor Jesus diz assim para aqueles homens, né? Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aqui já responde aquela pergunta, né? Por que às vezes nós perdemos muitas vezes o controle das coisas? Porque a nossa fé é pequena. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, homens de pequena fé. Ou seja, será que até agora vocês não entenderam quem está no barco com vocês? Por que você está duvidando do que eu posso trabalhar? Por que você está duvidando dessa tempestade? Por que você está com medo da tempestade, sendo que eu estou no barco? Você realmente crê em mim? Não, eu creio. Só que no momento da tempestade sai correndo ou quer pular do barco. Não é assim que muitas vezes acontece, meu querido? Não é assim que muitas vezes acontece, meu querido? Então, Jesus está dizendo para nós assim, né, para que nós aumentamos a nossa fé nele, porque ele vai resolver todas as coisas. É fato que não é no nosso tempo, não é no nosso tempo, mas é no tempo oportuno de Deus, é no tempo que você estiver preparado. Então você vai ter que passar por um processo. Você vai passar pelo processo de Deus, você vai passar na olaria de Deus, você vai passar pela tempestade, e lá no meio da tempestade Deus está forjando o teu caráter para Ele dar aquilo que você quer, sabe? Porque em Jesus posso todas as coisas, aleluia. Em Jesus nós podemos todas as coisas. Então, será que a gente não sabe com quem a gente está realmente crendo? Se Jesus realmente é na nossa vida, a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aqueles que crêem. Mas os sinais não vão dizer assim que você não vai passar por luta, que você não vai passar por vendavais, que você não vai passar por tempestades, não. Os sinais vão seguir aqueles que permanecerem em Cristo Jesus. Então entenda o trabalhar de Deus. Muitas vezes você vai ter que passar realmente pela fornada, pela tempestade, para você poder ver o milagre e aquilo que você quer. Sabe, meu querido, nenhuma vitória é dada sem luta. Entenda isso. E lá no final da história, lá no final da luta, você vai comer um fruto saboroso, porque o Senhor Jesus te deu, né? Eu lembro uma certa vez, uma certa ocasião, eu estava numa viagem até fora do país, né? Local onde que eu jamais, né? Eu até sonhava de ir nesse lugar um dia, mas não imaginava que seria tão rápido, né? E eu fui, né, depois de uma batalha muito grande com a saúde da minha filha, né? E nós fomos
vencemos essa luta para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós fomos numa viagem com a família. E quando eu estava, e eu saí por um momento, né, lá da onde nós estávamos, num quarto, né, isso era um lugar lá fora, e eu fiquei no sol, né, junto com a minha menina, né, olhando, né, o milagre que o Senhor tinha feito na minha vida, na vida dela, né, e a luta que nós tínhamos passado, né, e o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, falou: César, ele disse assim: filho, você está contente com o presente que eu te dei? Você está feliz com o presente que eu te dei? E ali eu me alegrei no Senhor, porque foi um presente maravilhoso, meus queridos, a saúde da minha filha e aquela viagem maravilhosa. Sabe, é assim que Deus trabalha, sabe? O final das coisas, diz a palavra de Deus, que é muito melhor que o começo delas. Então, sabe, meu querido, quando você vencer a prova, quando você vencer a tempestade, você vai comer um fruto doce, porque o Senhor Jesus tem o melhor para a nossa vida. São experiências necessárias para que a gente possa abençoar outras vidas e edificar a nossa própria vida. Então, se você está na tempestade, continue, não saia do barco. Jesus está com você. Jesus vai vencer junto com você. E quando você sair da tempestade, você vai comer um fruto tão doce, a vitória vai ser tão doce na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Então, fique tranquilo, a tempestade passa, ela começa, mas ela tem um fim. Só que na hora que você terminar, só que na hora que você passar pela tempestade da vida, pela tempestade das coisas, das circunstâncias do mundo, você vai sair com a vitória tão doce nas tuas mãos. Você vai comer um fruto tão doce, né? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Então, não fique, não tenha paciência de suportar as aflições, porque Deus está forjando o teu caráter. Então, naquele dia, né, continuando aqui o texto em Mateus, né, no capítulo 8, versículo 24 em diante, né? E aqui nós estamos no 27, né? Quando Jesus termina de falar para eles: homens de pequena fé. Então Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. E na mesma hora tudo se acalmou. Sabe, meu querido, quando aquele vento estiver batendo, clame o nome do Senhor. Clame, e Ele vai te mostrar quem tem o poder nas mãos. Ele tem todo o poder, tem toda a vitória para te dar, mas você vai ter que passar pela tempestade junto com Ele, para forjar o teu caráter. E ali Ele estava mostrando isso para os discípulos. Falou: fiquem tranquilos, eu venci o mundo, mas eu estou com vocês. Vocês vão passar pela tempestade junto comigo, eu estou no meio da tempestade junto com vocês. Só que na mesma hora, a hora que Ele se levantou, Ele colocou um basta na situação. Então vai chegar aquele momento que o Senhor vai colocar um basta em tudo, e a bonança vai chegar sobre a sua vida. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles discípulos na sua vida. Você vai ficar perplexo com o que Deus fez. E aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos do mar obedecem? E você vai dizer: como é bom servir ao Senhor Jesus, porque Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Meu querido, fique com essa palavra. Não saia do barco. Não abandone o barco. Pode estar doendo, mas o Senhor Jesus manda te dizer que Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da situação. Não abandone o barco, não pule do barco. Se o Senhor Jesus não ordenar que o vento pare, não saia. Você está passando por um processo, entenda isso. E o processo muitas vezes dói, eu sei que dói, mas você vai sair muito diferente. Você vai sair com a bonança dessa tempestade, e você vai sair com uma grande vitória no nome de Jesus. Um ótimo sábado para a sua vida, um ótimo sábado em Cristo Jesus. Vença a tempestade, vença as lutas do mundo, vença as dores do mundo, porque o Senhor Jesus é contigo. Que Deus abençoe sua vida.
um ótimo final de semana, um ótimo Dia das Mães para a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se inscreva lá no nosso canal, você vai ver o link aí no Facebook e eu te encontro lá. César, Palavra de Vida, você vai nos encontrar lá. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.